Fala galera goiana, alô galera esmeraldina, alô galera atleticana, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste sábado tem clássico na Serrinha, Goiás e Atlético pelo Campeonato Brasileiro. O último clássico, né, entre eles, o sexto e último clássico entre os rivais goianienses. Neste pré-jogo eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, falar do que a gente pode esperar taticamente desse confronto, falar um pouco do Goiás, um pouco do Atlético, a importância matemática deste confronto para ambos e também o retrospecto com dados lá do futebol de Goiás. Não saia daí, é logo depois da nossa vinheta de abertura. Eu estou aqui com muita alegria para receber a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Já deixei aquele like da confiança. Se você ainda não é inscrito no canal, venha se inscrever, venha fazer parte da comunidade Futebol 62, venha fazer parte deste trabalho, deste canal que é totalmente dedicado ao futebol goiano, tá bem? Então, já clica aí para se inscrever, ative as notificações, se sentir vontade, comente a publicação, se gostar, compartilhe com seus amigos, também nas suas redes sociais. Quem está conosco nessa missão de fortalecer a mídia independente é o Bazar do Professor Alcides, a maior loja de departamentos de Goiás, presente em várias cidades goianas, também em algumas cidades baianas, sempre com excelentes produtos na linha de material esportivo, material escolar, calçados, roupas, tudo isso por um preço bacana e ótimas condições de pagamento. Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás e também um grande parceiro aqui do Futebol 62. Serviço do jogo. Tirar aqui a arbitragem, né, para a gente entrar no serviço do jogo. Daqui a pouco eu trago a arbitragem para vocês. Goiás e Atlético, Campeonato Brasileiro, 24ª rodada. O jogo acontece neste sábado, 27 de agosto. Este agosto eu achei que passou mais rápido que os outros. Às 16 horas e 30 minutos na Serrinha, em Goiânia. Os ingressos R$ 40 no setor visitante, que hoje vai ser destinado à torcida do Goiás, né, porque é jogo de torcida única, no Espaço Família e no Tobogã. E nas cadeiras o ingresso custa R$ 60. Restam ingressos apenas ali para aquele setor onde ficam os visitantes e para o tobogã. Espaço família e cadeiras, os ingressos já foram esgotados. A tendência é de lotação máxima da Serrinha para esse jogo entre Goiás e Atlético. Retrospecto com dados do futeboldegoias.com.br, um dos duelos que mais aconteceram, né, na história do futebol goiano. Goiás e Atlético é o segundo jogo que mais aconteceu na história do futebol goiano. O primeiro é Goiás e Vila. 309 jogos, 120 vitórias do Verdão, 106 do Dragão, 83 empates, 417 gols esmeraldinos, 389 gols rubro-negros. A arbitragem para hoje vem do Ceará, mas na verdade é um carioca, o Marcelo de Lima Henrique. Ele será assistido, né, pelo Nailton de Souza Oliveira, do Ceará, e a Márcia Lopes Caetano, de Rondônia. No VAR, o catarinense Rafael Trace. É a terceira vez que o Marcelo de Lima Henrique vai apitar este clássico. Ele apitou na Série B de 2018, no retorno, vitória do Goiás 2-1 sobre o Atlético lá no Olímpico, e ele apitou o jogo do segundo turno da Série A de 2020, jogo no estádio Antônio Ascioli, que o Goiás ganhou por 1-0. Bem, vamos agora falar de times, né? Nós temos um Atlético praticamente definido. O Atlético, a sua forma de jogar, o seu desenho tático dificilmente varia, né? Então o Jorginho, quando tem dúvida, é de peças, não de modelo. Já no Goiás, o Jair Ventura alimenta mudanças ou possibilidades, né? Tanto no desenho, no formato da equipe, como alimenta também em peças. E às vezes a peça é que faz a diferença no desenho tático, né? Então o Goiás é sempre um exercício grande para tentar chegar ao time alviverde. Eu fiz um esboço do Goiás aqui hoje no 4-2-3-1. Por que é que eu fiz o esboço dessa forma? O Jair não tem atuado tão regularmente com três zagueiros, nem mesmo contra o Atlético Mineiro no Mineirão ele utilizou três zagueiros. Mas lá ele foi de três volantes, né? Será que ele iria de três volantes dentro de casa para enfrentar o Atlético? Eu estou imaginando que ele vai colocar o Marquinhos Gabriel no time.
adotaria uma formação bem parecida com aquela lá do Mineirão, mas ao invés de um 4-3-3, jogar em um 4-2-3-1, que é um esquema muito normal e tradicional aqui no futebol brasileiro. O Goiás já usou, né, uma ou duas vezes, mas não é o habitual. Então vamos lá, pode ser que na hora eu erre também, pode ser que ele entre com três volantes, talvez com três zagueiros, que ele sempre combateu o Atlético de três zagueiros, né? Sempre que enfrentou o Atlético, o Jair Ventura jogou com três zagueiros. Nas três vezes em que ele enfrentou o Atlético, ele jogou com três zagueiros. Vamos ver como é que ele vai se portar hoje. Mas o Goiás que eu desenhei aqui para hoje, Tadeu, Maguinho, Caetano, Reinaldo e Sávio, voltando ao time, né? Voltou de suspensão. O Matheus Salles e o Diego, o Dadá, o Marquinhos Gabriel, que se jogar fará sua estreia pelo Goiás, e o Vinícius, lá na frente o Pedro Raul. Esse é o Goiás que eu esboço, que eu imagino, né, que eu palpito que seja o Goiás para esse jogo de hoje. Ele poderá jogar com três volantes, colocando aí o Caio ou o Auremi no time. Se for o Auremi, seria a mesma equipe que jogou no Maranhão, no Mineirão, só quero chamar o Mineirão hoje de Maranhão. E a outra possibilidade era sacar o Marquinhos Gabriel dessa formação e ir para um outro zagueiro. Eu acho que seriam as três possibilidades. Um zagueiro, provavelmente seria o Lucas Halter, ou um volante, que provavelmente seria o Auremi, ou o Marquinhos Gabriel. Penso que não sai disso. O restante da formação não acredito que haja alterações. Agora vamos ao Atlético. Esse praticamente definido, dificilmente vai ser diferente deste time que está aí, do Jorginho, sempre no seu 4-2-3-1. Renan no gol, Rainer, Wanderson, Klaus e Arthur Henrique. A dupla, né? Essa acaba sendo hoje a dupla de zaga mais confiável do Atlético, o Wanderson e o Klaus. O Arthur Henrique na lateral esquerda é um risco, eu sempre acho isso, né? Mas me parece que o Jorginho vai mesmo com ele. O Baralhas e o Marlon Freitas, o Ayrton, o Jorginho e o Rato lá na frente, o Luiz Fernando. É um time muito parecido em termos de desenho com o que ele utilizou na Serrinha no jogo de volta da Copa do Brasil, que o Atlético venceu por 3-0. Esse quarteto ofensivo, por exemplo, é o mesmo. A questão é que tinham dois jogadores nessa formação que ele não conta, né? O Edson, que foi embora, e o Ramon, que se lesionou. Mas o Atlético deve ser isso aí para esse jogo de hoje. E taticamente, né? O que a gente pode esperar desse jogo? Não é um jogo de fácil prognóstico. Que a ideia natural seria o Atlético ataca, o Goiás contra-ataca, pela característica das duas equipes. A questão é que o Jair adotou essa postura contra o Atlético no jogo da Copa do Brasil e absolutamente não deu certo. Ele só se defendeu até tomar o gol, não atacou, não agrediu, só se defendeu até tomar o gol. E depois o gol já foi no final do primeiro tempo, né? Quando ele volta para o segundo tempo com a intenção de ser mais agressivo, ele já toma o segundo gol, morreu o jogo. Então é uma... não é... eu não acho tão fácil de você cravar que o Goiás vai ficar só esperando pelo Atlético. Porque o Goiás tem essa característica, esse é o ponto. Né? O Goiás é um time que tem essa característica, esse é o DNA do Goiás. É um time que marca muito forte. Mas, neste cenário, será que o Jair vai tentar duas vezes a mesma estratégia, depois dela ter dado errado no último jogo na Serrinha? Porque nos jogos do Scioli deram certo a estratégia do Jair Ventura. Ele foi lá, se defendeu prioritariamente, ganhou pelo Brasileiro, empatou pela Copa do Brasil. Lá deu certo. Mas na Serrinha não deu. Né? Então eu tenho dúvidas sobre essa postura do Goiás. Se a gente vai ter mesmo, se a gente vai ter uma disputa pelo domínio do jogo, o que não é muito comum no Goiás, como eu tenho citado, mas seria diferente do que aconteceu na Copa do Brasil, ou se o Goiás vai apostar mais uma vez no seu poder defensivo para tentar contra-atacar o Atlético. O desenho tático do jogo ele passa muito mais pela postura do Goiás do que a do Atlético. O Atlético é uma postura padrão. É um time que quando tiver a bola vai tentar jogar, não vai marcar o Goiás em linha baixa, porque não é característica do Atlético. Então a tendência é que o Atlético tente jogar. Até porque quando o Atlético tenta apenas se defender, normalmente ele não faz isso bem, não faz com qualidade. Todos os jogos que o Atlético dedicou a isso, vou só me defender, só me defender. O Atlético não se saiu bem.
né? Então, tirar o atleta dessa característica dele de tentar jogar é um risco para o Jorginho, porque já deu errado outras vezes. Deu errado contra o Olímpia no Paraguai, deu errado contra o Corinthians, né? Deu errado já em outras vezes. Então, eu acho que o Jorginho vai tentar manter a sua postura padrão. Então, provavelmente, o comportamento do Goiás é que vai influenciar aí nesse desenho tático do jogo, que deve ser um confronto muito interessante. Você tem, evidentemente, o duelo de rivalidade, de jogo, técnico, mas o duelo tático hoje deve ser um ponto à parte, né, a ser observado neste jogo. Eu não vejo favorito, sabe? Aliás, mas o Goiás está melhor, está na frente do Atlético. Eu não vi o Goiás superior ao Atlético em nenhum dos jogos que fez este ano. Ganhou, empatou, perdeu, mas eu não vi o Goiás superior ao Atlético em nenhuma das partidas. Quando ganhou, empatou lá pelo Campeonato Goiano, não foi superior, na final na Serrinha não foi superior, até mesmo quando ganhou aquele jogo de 1-0, o Goiás não foi superior ao Atlético. O Goiás teve uma estratégia que deu certo, de defender, de, 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 de se postar lá atrás, ainda mais se ainda perdeu um jogador, mas o Goiás não foi superior ao Atlético. Então, por isso, respeitando esse fato do Goiás jogar em casa, em que pese isso não tem sido um dificultador para o Atlético, que ganhou os 4 últimos jogos na Serrinha, mas eu vejo um jogo equilibrado, tá bem equilibrado esse jogo de hoje lá na Serrinha. O, acho que vai depender muito. Esse jogo tem muito cara assim, ó, de quem sai na frente e ganha, sabe? Acho que tem muito cara disso. Ó. Não é um jogo de esperar uma virada, de algo assim. Eu acho que ele é um jogo que o primeiro gol pesa muito para um lado ou para o outro. Matematicamente, né? O Goiás luta para chegar pela primeira vez à primeira parte da tabela, né? E o Goiás pode fazer isso, pois ele tem condições de superar aí na tabela de classificação neste momento o Bragantino e o América, né? Os dois têm 31 pontos, o Goiás tem 29, então vencendo o Goiás chega a 32, e aí contando com tropeços de América, que enfrenta o Atlético Mineiro, e do Bragantino, que enfrenta o Corinthians, o Goiás pode até mesmo chegar na nona colocação. Essa posição ocupada pelo Goiás no momento de 11º lugar é a melhor ocupada pelo Goiás dentro da competição. Ocupa agora, ocupou também no final do primeiro turno. Mas eu acho que até mais do que entrar entre os 10, o Goiás tem uma missão muito forte de se afastar do Z4. O Goiás já tem uma vantagem boa para o Z4, até porque os Z4 são equipes que pontuam pouco, e o Goiás tem aí 6 pontos de vantagem para o Z4. Ainda tem um confronto direto dentro do Z4, né, nessa rodada, que é Avaí e Curitiba, ou seja, não tem como os dois pontuarem. No máximo, pode até os dois pontuarem, mas aí seria apenas um empate. O Goiás vencendo tem condições de abrir ainda mais a sua vantagem para quem está no Z4, o que seria muito importante neste momento. Pensa criar aí 7, 8, 9 pontos de vantagem, seria sem dúvida algo muito benéfico para o Goiás. Já para o Atlético tem condições de sair da zona do rebaixamento, ele precisa vencer o Goiás, torcer para que o Cuiabá seja derrotado pelo Santos e por um empate no jogo entre Curitiba e Avaí, que inclusive acontece no mesmo horário desse jogo entre Goiás e Atlético. Então esta é a missão, né, do Atlético, é a combinação que tiraria o Atlético da zona do rebaixamento, o que para o atleta também seria muito importante neste momento. Trabalhar dentro de zona do rebaixamento é sempre muito difícil, é sempre muito complicado, aquilo suga muito, né, o time, a pressão é o tempo inteiro. Se perder, risco de afundar dentro da zona de rebaixamento. Então, sem dúvida, é um jogo com esse objetivo de fugir da zona do rebaixamento, muito importante também para o Atlético. Eu vou comentar esse jogo de hoje pela Band News FM 90,7. Inclusive vou lá na Serrinha, faz tempo que eu não comento um jogo lá da Serrinha. Hoje, pela minha escala, eu vou trabalhar lá do estádio Ailê Pinheiro. É provável que eu faça o pré-jogo somente o pós-jogo somente amanhã. Tá bem, gente? Porque aí eu vou para Goiânia, tem a ida, tem a volta, né? Eu chego muito tarde em casa. Então amanhã eu farei o pós-jogo de Atlético e Goiás para a gente avaliar
o que foi este confronto entre esmeraldinos e rubro-negros. Um grande abraço a todos vocês. Outra vez eu convido você que não é inscrito para se inscrever. Um grande abraço e até a próxima.